Começando mais um Livre Cultura Cast, aqui é Denis Cruz. A conversa de hoje é vício de tecnologia. Depois do surgimento dos smartphones em 2007, foi criado o termo phubbing, juntando as palavras phone e snubbing, de esnobar, que significa ignorar alguém para ficar olhando no celular. Outra palavra recém-criada é nomofobia, medo de ficar sem celular. Em média, olhamos para o smartphone cerca de 150 vezes por dia. Entre os espanhóis, 87% andam com ele durante as 24 horas do dia e 80% confessam que a primeira coisa que fazem ao despertar é olhar no celular. Para falar sobre esse assunto, a gente foi conversar com especialistas em tecnologia, nanotecnologia, ter uma ideia sobre o ponto de vista de quem estuda o setor e conhece a fundo a coisa toda. Como funciona tanto a construção das ferramentas de notificação e entender também um pouco do lado do vício propriamente dito. Essa facilidade de acesso e termos tudo aqui na palma da nossa mão consome-nos muito da nossa realidade do dia a dia. Esse é Sérgio Gomes, mestrando em Engenharia de Micro e Nanotecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. É um dos caras que tem estudado essa questão do vício de tecnologia a fundo e recentemente deu uma palestra falando sobre a temática. Sérgio, nós estamos perdendo um pouco o controle nessa coisa de ficar sempre conectado, sempre atento ao próximo post que vai surgir e de repente a gente não está se dando conta disso, né, cara? Sim, Denis, passa muito por aí. Saber que estar desconectado faz parte da nossa vida. É a mesma coisa que beber um copo de água todos os dias de manhã serve para nos despertar. Só que beber um copo de água todos os dias de manhã é algo que está cientificamente estudado, que realmente nos desperta. Aqui o contacto com as tecnologias é um bocado comparável com essa situação, porque repara, há uma necessidade para a nossa saúde de por vezes nos desconectarmos. De encontro a essa mentalidade de estar desconectado que pode trazer melhorias na nossa saúde pessoal. Muitas estratégias de marketing neste momento em grandes cadeias de hotéis na Europa e nos Estados Unidos são de criar sítios e espaços como hotéis e espaços públicos para tu estares realmente desconectado, para estares fora desta... sem acesso à internet, sem acesso à televisão, sem acesso à rede pública para o telefone, estás totalmente desconectado. Este é o caso, por exemplo, de um hotel de luxo no Alasca que faz exatamente isto. Entendi. São espaços que têm como objetivo meio que desintoxicar e forçar o indivíduo a tentar se livrar de algumas neuras, né, que envolvem o uso do smartphone, não é isso? Acaba por passar um bocado por aí, porque estarmos sempre conectados, sempre a ser bombardeados, sempre com a necessidade de fazer um post, de enviar uma mensagem, isso causa-nos stress no nosso corpo. Eu falei um bocado disso da nossa TED, na minha TED. Um dos exemplos perfeitos desse stress que nos causa a habituação que nós temos ao telemóvel é, por exemplo, a síndrome do toque fantasma, que é algo que toda a gente já sentiu, que as mensagens que afinal não recebemos, mas que as sentimos receber. Isso está muito associado ao stress que nós temos de estar sempre conectados, estar sempre a receber um contacto de alguém, seja um feed do Facebook, seja uma mensagem no chat, seja uma mensagem no telemóvel. E quando estamos muito tempo sem receber esta informação via de um ambiente externo, nós queremos recebê-la e sentimos então este feedback no nosso corpo, que parece que recebemos uma mensagem sem nunca termos recebido. Nós estarmos realmente desconectados e tirarmos tempo para nos afastarmos da tecnologia vai ser um dos grandes passos para nós lidarmos com ela. E muitos de grandes médicos e grandes cientistas que falam hoje sobre esse mesmo problema da conexão e como solução sempre nos afastarmos. Portanto, grandes empresários falam em tirar um dia por semana para uma folga total de tecnologia, para que possam pensar e serem criativos dentro do seu próprio foco pessoal. No TED feito em Portugal, o Sérgio falou um pouco mais sobre esse assunto. Vamos a ele.
quase certeza que vocês têm conhecimento daquela moda do Instagram de tirar fotografias à comida, porque eu aposto que, mesmo que tirem uma fotografia a um bom bife, aqueles 10 likes vão ajudar se ele estiver mal passado e se não estiver mal. Aqueles 10 likes, ver as pessoas a comentar: ah, que bom prato, aposto que está a saber muito bem, mesmo que esteja uma porcaria, nós vamos dizer que vais saber mesmo melhor. A verdade é que aplicativos como o WhatsApp se tornaram uma regra absoluta de socialização imediata. As pessoas meio que querem ter o controle uma das outras e serem respondidas instantaneamente. Querem ter você na palma da mão delas, é mais ou menos isso, por aí o raciocínio? Sim. Isso foram palavras muito interessantes. É exatamente isso que acontece. Seja a aplicação WhatsApp, ou seja a aplicação Messenger do Facebook. Por exemplo, se tu pensares um bocado, Danis, o Facebook é uma rede social que já tomou conta completamente do nosso cotidiano. É impossível nós pensarmos, se calhar, o nosso dia-a-dia sem o Facebook. Mas, se tu pensares, o Facebook é algo que tem 5, 6 anos, 7, deve ser algo que foi criado em 2009, é algo muito recente e já ocupou um grande papel no nosso cotidiano. E isto vem muito de acordo com aquilo que tu estavas a dizer agora mesmo, que é, à semelhança do WhatsApp, o Facebook ganha o controle do nosso cotidiano porque nós queremos que isso aconteça, porque nós queremos estar em contacto com as outras pessoas, queremos ver o que é que elas estão a fazer, queremos saber o que é que as celebridades fazem, o que é que o meu vizinho faz, o que é que a minha prima está a fazer em Luxemburgo, o que é que não sei quem está a fazer, o que é que tu estás a fazer aí no Brasil. O problema é que a dimensão que esta sensação de querer estar em contacto com as pessoas tomou no nosso dia-a-dia é gigantesca. E isto não é culpa necessariamente nossa porque deixamos que isso acontecesse, que também é, mas também é muito porque o Facebook é uma ferramenta muito útil para o nosso dia-a-dia, tornou-se uma ferramenta muito útil para o nosso dia-a-dia, não só para estar em contacto com as outras pessoas, mas para estar em contacto com o mundo no geral, sem recurso a um jornal, como eu dizia ainda há pouco, sem recurso a um noticiário da televisão, sem recurso a esse tipo de coisas. O Facebook e a internet são ferramentas essenciais ao nosso dia-a-dia. A utilização de chats como o WhatsApp vem muito também à semelhança do Facebook ocupar o nosso dia-a-dia como sistema de comunicação, deixando as chamadas e as mensagens via rede tomarem o papel principal e sendo o WhatsApp e o chat do Messenger já o canal principal de comunicação. Vamos a mais um pouco do que o Sérgio falou na palestra. Porque é que eu tenho que saber lidar com a tecnologia? Fomos nós que produzimos a tecnologia, certo? Então porque é que eu agora, para além de a produzir, ainda tenho que aprender a lidar com ela? Porque é que nós não pegamos neste mundo digital, que não é definitivamente a realidade virtual ainda, é o mundo digital, é as redes sociais, é tudo o que se passa no smartphone, porque é que não pegamos dele e o espetamos na nossa realidade? Porque é que em vez de termos um telemóvel e um computador, que são plataformas de aceder a este mundo digital, porque é que não trazemos estas plataformas para aqui, para a nossa realidade? E assim, deixo-vos a pensar sobre o assunto. Obrigado. Eu conversei também com James Italiano, que é designer focado em interface digital, com 15 anos de experiência na área de design digital. Ele foi coordenador de UX em projetos de P&D para a Samsung aqui no Amazonas. Dessa vez para entender a questão do vício de tecnologia sob a ótica de quem pensa a concepção e a criação de aplicativos de interação. Eu não tenho WhatsApp, eu não tenho um aplicativo WhatsApp e isso gera muito espanto por parte das pessoas que me conhecem como uma pessoa que trabalha na área de comunicação e que não tem esse recurso, ou seja, a notificação ela é muito útil, nos traz a informação de momento que a gente precisa saber, mas ao mesmo tempo parece ser uma certa ditadura, né, de que as pessoas precisam ter o controle umas das outras. Eu preciso notificar o James porque eu preciso gravar esse podcast com ele. Como é que ele vai saber disso? Não tem outra alternativa. Eu tenho que notificar esse cara, eu tenho que mandar uma mensagem, ele tem que ver e tem que mostrar para mim que ele leu a mensagem.
a gente vive uma ditadura, né? Ou não? Isso daí não é só na tecnologia, né? Acho que é por isso que eu digo assim, que a tecnologia, no tempo do Orkut, eu costumava dizer... Tu era do tempo do Orkut. Sou do tempo do Orkut. E no tempo, tipo assim, no Orkut eu me lembro que eu dizia, cara, o Orkut faz parte da cultura brasileira, porque era um negócio tão enraizado, as pessoas não pediam mais número de celular, diziam, qual é o teu Orkut, né? Me dá o teu Orkut, tu tá no Orkut, tu não tá no Orkut, como assim? O Orkut morreu, aí veio o Facebook, né? Como assim tu não tá no Facebook? Aí tem gente que sai do Facebook, tu vê assim aquela pessoa, cadê aquela pessoa no Facebook? Saiu, aí depois passa uns 3 meses, lá tá ela de volta. Então meio que, por exemplo, o WhatsApp, realmente espanta. Até por causa da questão do custo, né? Acho que o que trouxe no Brasil o WhatsApp muito forte, pode ser um dos fatores, é a questão do custo, que a gente tem o custo do SMS. E no WhatsApp não tem, né? Tem a questão do grupo. Então você dizer que não tem um WhatsApp, certo, por mais que a pessoa diga assim, que legal, tu tá mais tranquilo, né? Você é uma pessoa mais feliz, porque notifica, mas a pessoa fica assim, poxa, mas não tem um WhatsApp, como assim? Né? Então Isso realmente espanto, eu acredito que existe essa ditadura por você não fazer parte do status quo, entendeu? Certo. Do fato de eu querer me comunicar contigo sem custo e fácil e tu não tem. Então isso me causa eu tenho que ter um trabalho maior para me comunicar contigo, porque tu não... Como assim tu não tem um WhatsApp? Tu vai me dar trabalho de eu ter que ligar para ti? Certo. De mandar um SMS? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que existe. Hoje em dia, tipo, esse podcast sendo ouvido daqui a 5 anos, pode não ser o WhatsApp, mas vai ter alguma outra coisa, algum outro meio que as pessoas usam em massa e que se você não tiver, por exemplo, televisão, certamente deve ter um tempo. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho televisão em casa. Sim. Eu me assustaria com alguém que não tem televisão em casa, mas eu sei de pessoas que não têm por opção. Justamente por uma questão de tempo, de produtividade, não por uma questão de custo. Entendi. Então eu acho que a pessoa fazer essa escolha consciente, que a gente pode ir um pouco além depois, eu acho que é muita questão de você fazer as coisas consciente. Eu tenho um WhatsApp, mas eu tenho consciência dos prós e dos contras. Eu não tenho WhatsApp, e eu também tenho consciência dos prós e contras. Eu não tenho WhatsApp só por birra, e eu não tenho WhatsApp, tipo assim, eu tenho WhatsApp, porque todo mundo tem. Certo. Isso pra mim é essa errado. Essa é uma opção, né? É uma opção, mas dessa forma eu acho meio... Não é muito interessante. Eu acho que é eu ter consciência de ter o WhatsApp, porque eu me comunico melhor, mas eu sei que isso eu vou ser mais incomodado, vou ser mais exposto, qualquer um com o meu celular vai poder vir falar comigo, isso diminui a minha privacidade. Eu estou consciente disso, que nem todo mundo tá. E tem também aquele outro lado que eu não quero WhatsApp simplesmente porque eu não quero ser como todo mundo. Simplesmente por birra, Sim. Eu também acho isso meio estranho. O ideal é você fazer isso de forma consciente. Eu não tenho WhatsApp, por quê? Porque eu não quero que isso atrapalhe minha produtividade, porque eu sei que eu não vou conseguir lidar tão bem com isso. Ou simplesmente eu quero realmente ter essa minha paz de já tenho tanto problema, já tenho tanta coisa para resolver e mais uma coisa para visualizar, para desgastar a minha energia que é limitada dentro de 24 horas. Então acho que a questão de ser consciente já seria um primeiro passo para uma boa decisão. O que tu poderia dar de dicas para quem tem o seu smartphone tomado de aplicativos, é um fã, consumidor de redes sociais, de chat, de texto, já nem conversa mais com pessoas, se não for através de uma segunda tela, enfim, o que tu recomendaria para quem é viciado em tecnologia e que precisaria ter uma moderação nesse uso, né? Tu que é um utilizador frequente dessa mídia. Eu acredito que... Eu acho que dificilmente alguém vai zerar para sempre as suas notificações, né? Seria abstinência, vamos usar, já que a gente falando de vício, né? Eu vou Geraria essa crise de abstinência. Quero me abster de notificação. Impossível. Até porque o smartphone, a centralização dele é conexão, é comunicação. Sim. Então você vai ser notificado, né? Se bem que muitas vezes a gente acaba se abstendo por razões econômicas, né? Você tá sem crédito no celular, aí acaba... Né, é uma forma bem... Isso aí, né? No máximo uma ligação, né? No máximo. Então, assim... Tipo, eu acho que o primeiro é você definir que informações chegam pra mim lá na notificação da minha tela bloqueada, que é como se fosse o espaço, a área nobre, como se fosse, não tem um horário nobre na TV, né? Como se fosse o espaço nobre do teu celular, aquela tela desbloqueada e a primeira tela, né? Tá, a primeira tela. Né? Então, como é que, daquilo que chega lá, o que tem vindo, aparecido pra mim e eu não abro e não é relevante pra mim, né? Eu acho que o primeiro passo é isso, né? O que
talvez, se for difícil dizer o que é importante, então vamos dizer o que é irrelevante, o que a gente pode contar como algo que chega e você não abre, né? Entendi. Tem esse aplicativo aqui que me diz para eu ler um livro, que esse aplicativo aqui que toda vez ele diz para eu comprar essa promoção e eu nunca abro, que eu tenho que comprar essa comida porque é final de semana e eu nunca abro. Primeiro, identificar isso. Tá. E segundo, você pegar esses aplicativos e é tipo assim, quando eu falo que dá trabalho, é só porque você tem que tem que gastar um pouco mais de segundos, né? Que a gente quer tudo tão instantâneo. Ah, sim, é verdade. Procurar lá no settings, se é no Android, se é no iOS, né? Ou no Windows Phone, você chegar lá e procurar, deixa eu ver onde é que é a notificação. Eu acho que isso é uma parte importante de você conhecer o seu aplicativo, o seu celular mesmo. Chegar lá e, esses aplicativos aqui eu vou desabilitar. Tomar uma atitude radical de desabilitar. Uma atitude radical desses aplicativos. Vou desabilitar. Se você quiser um pouco ir além, ver como granular, como receber só aquele tipo, tudo bem. Mas vamos ser um pouco mais simplistas, né? Vamos desbloquear. Se eu não abro, por que eu ainda quero receber uma ou duas notificações, né? E outra, o que acontece? Por exemplo, eu já fiz isso. Peguei e cancelei aquela notificação, porque eu achava que eu não estava precisando mais. Tá. E aí, passou um tempo, eu fiquei sentindo falta, não de ser notificado só por ser notificado, mas porque ele não estava me avisando daquelas informações que, a partir, depois de 3 meses, se tornaram relevantes para mim. Entendi. E aí eu fui lá e agora eu quero começar a receber essa notificação, porque a partir desse momento, porque eu vou mudar o meu contexto, eu acho interessante receber essa notificação. Né? Porque eu estou buscando, por exemplo, comprar um ar-condicionado. Ok. Então, a partir de agora, é interessante eu querer receber informações de promoção sobre aquela loja específica, né? Sobre aquele produto específico. E aí eu acho que o primeiro passo seria esse. Ou seja, equilibrar de maneira circunstancial aquilo que é realmente relevante para ti, né? Fazer uma limpa, na verdade. Fazer uma e limpa aí, geral. indo um pouco mais além, que aí isso dá também um outro mergulho, né, nessa área, que seria a questão do Facebook. Tá. Que eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem que você pode dizer assim, não receber mais publicações dessa pessoa específica, né? Tá. Porque se você não faz isso, é por isso que você não consegue ler tudo, né? E às vezes o que acontece? Às vezes você coloca lá, eu não quero mais receber. Não é porque você não gosta da pessoa, não é porque ela coloca besteira, é porque aquilo não é relevante para você naquele momento, né? Não quero mais receber qualquer publicação, só receber publicações principais daquela pessoa ou daquela página. E aí, com o tempo, você vai dizer, poxa, o que está acontecendo com aquela pessoa? Você vai lá, poxa, olha que legal, eu vou... Porque mudou o contexto. Acho que é muito essa questão de você ter consciência do que não é relevante naquele momento. E se você sentir falta, não tem problema de você trazer de volta, né? Sim. Só que o que eu tento sempre fazer? Quando eu desbloqueio, tipo assim, eu tinha colocado para não ser notificado e agora eu quero me notificar, eu sempre penso, deixa então colocar alguma outra, né? Não ser notificado sobre alguma outra para poder compensar. Ah, né? sim, fazer uma moeda, né? Fazer uma troca. Uma troca. Uma troca, né? Beleza, eu vou receber notificação desse, mas qual outro aqui que não é relevante? Então eu vou desbloquear, bloquear esse daqui, deixa eu tirar essa notificação desse daqui. Porque isso causa, só que isso tem muito a ver com o meu perfil mesmo, né? Sim. Porque a gente vai entrando num ciclo onde não tem fim. Tá sempre curtindo e a partir do momento que eu tô curtindo, eu tô habilitando ali uma alternativa de notificação, mesmo que seja na timeline e que aparece circunstancialmente, mas em determinado momento X ou Y tu vai ser notificado por uma live que vai estar acontecendo. Sim. E coisas que vão derrubando a tua produtividade de uma maneira brutal, né? Fora os contatos que tu tem com pessoas que na verdade, são tóxicas para você. Sim, né? Que você precisa fazer o filtro e tirar elas da tua linha de frente. E não se iluda que vai chegar um momento e vai dizer, pronto, agora eu estou no momento perfeito, onde todas as notificações para sempre vão ser relevantes, onde todos os meus contatos do Facebook vão ser relevantes. Não. É uma constante. É uma constante. É uma constante que você tem que estar sempre demandando um pouco de energia para não perder muita energia depois. Então, por isso que eu acho que compensa. Eu acho que no final das contas, por mais que você gaste um pouquinho de tempo ali para poder tirar a notificação, né? Acabar com você tá ali no meio do entretenimento, dizer, não, isso daqui eu não quero, né? Eu acho que isso tem um ganho no final das contas. Só que não se iluda que isso um dia vai estabilizar. Não, você sempre tem que estar em constante, vamos dizer assim, vigilância sobre você mesmo. Vigilância, né, cara? Vigilância.
Boa noite. Eu sou o Levi, um filho amado de Deus, lutando e sendo acompanhado por Ele em uma batalha diária contra o ativismo. Esse é o pastor Levi Araújo da IBAB, Igreja Batista de Água Branca de São Paulo. Com ele a conversa foi num sentido meio diferente. Eu estava interessado em ouvir o ponto de vista da fé nesse negócio do vício de tecnologia e assim tentar fechar um tripé de opiniões. Eu quero deixar claro logo de pronto, logo no começo, dizendo o seguinte, que eu tenho smartphone e gosto muito do smartphone. Gosto demais do smartphone. O smartphone me facilita a vida, me ajuda demais, me ajuda muito. E eu tenho assim, eu gosto tanto do smartphone que às vezes quando eu fico assim pensando o quanto eu gosto do smartphone, eu termino descobrindo que eu sou um viciado no smartphone, mas eu gosto do smartphone. Eu gosto desse instrumento, baita instrumento, interessante, importante. Eu a qualquer momento posso pesquisar sobre qualquer coisa. A pessoa está falando comigo, eu já posso dar uma googada e imediatamente já saber o que é que está acontecendo. Posso me antecipar, posso dizer as coisas, posso lembrar alguma coisa que talvez eu não esteja lembrando totalmente. Eu posso dar uma googada, aí eu leio e cito perfeitamente. Nossa, isso me faz um bem, massageia meu ego. Eu fico tão feliz. Meu Deus, como o smartphone é sensacional. Eu não sei como é que uma pessoa consegue sobreviver hoje nesse mundo sem um smartphone. Então, I love you, amo de paixão, de coração, hashtag amo você, smartphone. Eu não tenho dúvida, mas sem dúvida nenhuma também é uma arma de distração absurda. Aliás, é só olhar os acidentes de trânsito e você vai perceber exatamente quantos acidentes estão relacionados a smartphone. E essa é, eu diria, talvez a demonstração mais trágica dessa distração. É uma distração que vai para o seu carro na hora que você está usando o seu smartphone indevidamente, porque isso é proibido, e você utiliza isso. Então é uma demonstração das consequências atrozes, né? Que vem efetivamente dessa distração, está nos acidentes de trânsito que envolve celular. Então é só olhar para isso. Se alguém ainda tem dúvida de que sem dúvida nenhuma, uma arma de distração em massa, é só olhar os acidentes de trânsito e ver aí na sua cidade quantas pessoas já morreram e foram vitimadas por conta dessa... Mas é uma metáfora. Essa realidade do acidente de trânsito e da violência é uma metáfora para a vida toda, que nos levaria para outros acidentes. Quantos outros acidentes acontecem na vida por causa dessa distração? Quantas outras pessoas morrem sem morrer dentro de casa por causa dessa distração? Quantas outras pessoas se arrebentam, perdem a direção, perdem o foco, não conseguem enxergar mais nada. Sim. E perdem o controle. E perdendo o controle, que não é só do carro, mas é da vida, que não é só do carro, não é só da vida, é também dos relacionamentos, dos vínculos afetivos, e de repente perde o controle de si mesmo e não percebe o que é que isso pode acontecer. Então o smartphone é essa coisa extraordinária, sensacional, que também se transforma de fato numa arma perigosíssima que vai atingindo a gente de forma muito séria. Agora, quando um smartphone fica na mão de seres fujões, o ser humano, segundo as Escrituras Sagradas, no capítulo 3 de Gênesis, fala exatamente de um ser que foge. Se você acredita ou não, se aquilo foi real ou não, se aquilo ali é mito ou é uma realidade, a história de Gênesis, isso daí é o que menos importa. Sinceramente, se ficar discutindo se é mito, se não é mito, não importa. Mas é um jeito extraordinário da Bíblia contar, pelo menos, como é que é a raça humana, explicar o que é a raça humana. Todos os seres humanos são, essencialmente, de uma forma e somos igualados como raça humana. Então vale a pena, sem dúvida nenhuma, lermos e estudarmos, principalmente no capítulo 3, onde você percebe que aquilo que os teólogos chamam da queda, a grande queda, é a queda que vem para poder explicar que todos os seres humanos já nascem caídos. E a Sherry Turkle do MIT vai dizer que, na verdade, a gente tem medo das conexões que outrora eram as mais cotidianas, que é o contato pessoal, que é a conversa como essa que a gente está tendo aqui, porque a gente não quer se expor, a gente prefere se conectar, continuar conversando com pessoas que estão próximas da gente, mas através de uma segunda tela. E eu
eu realmente concordo com o senhor nesse sentido, de que realmente a gente está num processo de fuga inexplicável, e a Bíblia enfatiza muito isso, a sociologia está aí para falar, a psicologia, enfim, é uma fuga constante, né? Você vê que o homem e a mulher que tinham um contato direto, pessoal, no diálogo, no passeio, todo dia. Veja, interessante, passear, conversar no jardim. Existe coisa mais linda, mais bucólica, mais fantástica de um diálogo entre amigos? E outro, o papo era entre o homem e Deus direto. Não tinha nenhum outro tipo de formatação. Você vê que se tivéssemos que utilizar uma expressão tecnológica, você até poderia me ajudar, a conversa com o diabo, que depois é chamado em Apocalipse a grande serpente, com Satanás, com o demônio, acontece por conta de uma roupagem. Me parece que a conversa com o diabo não é uma conversa direta pessoal. É uma conversa que passa por um aplicativo. É uma conversa que não é direta, pessoal, de onde você está vendo o olho, está vendo o rosto, está vendo as expressões. E quem vê o olho, quem vê as expressões, quem vê a cara, percebe as intenções. Ali pelo aplicativo não dá. Foi escolhido um aplicativo sensacional. A Bíblia diz que a serpente era o mais belo e o mais extraordinário de todos os animais. De todas as animarias do campo, a serpente era a mais sensacional, a mais extraordinária, a mais atraente, a mais sedutora. Então, fantástica a escolha do aplicativo serpente, para poder esconder a um outro ser que está lá do outro lado, que não pode expressar efetivamente quem ele é. Por quê? Porque ele tem que utilizar um aplicativo para poder entrar numa relação com um ser. E esse outro ser, enganado pelo aplicativo, que esconde o outro que está por trás, estava acostumado com uma relação que não precisava de aplicativos, era a relação de amigos que conversavam no final do dia no jardim, batendo papo, trocando ideia, trocando figurinha, olhando o olho, olhando as expressões. Eu não sei como é que era isso. Eu nem quero sugerir alguma coisa minha, porque senão estraga você. É para você imaginar como é que poderia ser isso. Imagine como é que poderia ser isso. Imagine que sensacional que deveria ser isso. E como isso é bonito, como isso é lindo. Então, diante de tudo isso, esse desmoronar faz com que a gente perceba o seguinte: caí de algum lugar que eu não deveria ter caído. Caí, eu perdi. Nessa nova conexão, eu perdi uma outra conexão. Essa questão do vício tem umas vertentes que o Levi menciona na sua palestra na IBAB. Vamos ouvir um trechinho dela. Tem hora e tem momento na vida da gente que não é só por hoje, tem que ser só por agora. Só por agora. E quando a gente fala só por hoje ou só por agora, a gente tem que tomar cuidado para que essa vigilância não se transforme numa paranoia opressora. Porque normalmente quando a gente fala só por hoje, só por agora, quando a gente está começando a prestar bastante atenção, ou seja, começando a ficar muito atento com câmeras ligadas 24 horas sobre nós podemos entrar numa paranoia muito louca e daqui a pouco nós, tentando resolver uma loucura, nós arrumamos uma outra loucura. E aí é loucura em cima de loucura, e a gente nunca sai, quando sai da loucura da frigideira, cai na loucura do fogo. Então, quando estamos falando só por hoje, só por agora, nós estamos bem atentos com a possibilidade que nós temos, eu e você, todos nós temos, de repente, transformar a nossa vigilância serena e saudável em uma vigilância opressora sobre nós mesmos, e um negócio profundamente perigoso. Perigoso. Aliás, nada de novo. Até as coisas boas para nós que estamos do lado de cá do jardim, nós conseguimos transformá-las em ferramentas do mal. O que mais que tu recomendaria pra gente, para alguém que de repente possa estar passando por essa situação de vício de internet, acordou, já está ali com um aplicativo, já vendo as primeiras informações que chegam, o WhatsApp como uma ferramenta de uso praticamente constante, 24 horas, né? Só por hoje, só por agora, o que tu diria? Só por hoje, só por agora, por favor, seja criativo na radicalização. Tá. Criativo na radicalização significa o seguinte, por exemplo, tem um negócio simples, mas é criativo. Você tire todas as notificações, como eu acabei de falar. Todas.
A segunda coisa interessante você utilize só um. Você tem o WhatsApp, ou tem o Face, ou tem, eu não sei, utilize um para que você de alguma forma possa fazer essas comunicações rápidas. Sim, sim. Dentro dessa coisa de comunicações rápidas, a grande pergunta é: por que precisa ser tão rápido? Isso é Por que precisa ser tão rápido? É. O que é do que sempre quando você estiver trabalhando essas coisas, pense: por que você está fugindo? Do que você está fugindo? Você está querendo se entorpecer agora com o quê? Tá claro para você que você está agora usando isso para se entorpecer? Tá com medo do quê? Tá com medo de ser rejeitado? Tá com medo de não ter muito... Vai assistir Black Mirror, já ajuda bastante você. Se você tá muito afim de cliques, pega a última temporada de Black Mirror, você que gosta muito de curtições, de curtir. São verdadeiras profecias, interessantes profecias. Black Mirror também tem várias coisas que você pode ver com relação à questão da tecnologia. Então uma dica é: assista Black Mirror, converse com os amigos sobre as coisas da tecnologia que Black Mirror questiona, joga e expõe, escancara. Eu acho que é fantástico. Assista, não sei até quando é que vão manter isso daí. Agora, essas são coisas. Então, seja criativo nas radicalizações, mas radicalize. Uma outra coisa que eu acho que é bastante legal, bastante interessante, por exemplo, eu tive uma situação recentemente onde eu perdi um celular. Eu perdi um celular. Então, perder celular pode ser a coisa mais maravilhosa na sua vida. Pode ser uma coisa libertadora na sua vida. Depois que eu perdi o celular, eu passei a melhorar mais ainda o meu cuidado com relação ao meu vício. Só por hoje, só por agora. Só por hoje, só por agora. Que é o quê? É perceber o quanto eu posso sobreviver. Você consegue sobreviver sem celular. Você acredita nisso? É possível sobreviver. Há vida sem a tecnologia. Existe vida sem a tecnologia. Isso gera algum tipo de convulsão ou compulsão. Se você esquecer o aparelho em casa, te dá... Não, isso pode dar, como qualquer vício, pode estar dando a pessoa pode ter maus súbitos. Ela pode ter maus súbitos, dependendo do vício, dependendo do problema, ela pode começar a ter crises de abstinência. Isso já é provado, inclusive já há estudos sobre isso, já acontece sobre isso. Nós já temos categorizado dentro dos estudos e caminhadas psicológicas essa questão. O Hospital das Clínicas começou um serviço com isso. Já trabalha oferecendo com isso. Atendimento. Já trabalha com isso. Então eu acho que isso é uma coisa que é interessante. Agora, o que eu acho que isso é legal é que repete, não há nada de novo, nem na tecnologia. É sempre aquele negócio: eu uso, sou usado. Se a marca está usando você, ou você está usando a marca. Essa compreensão também é interessantíssima, como um passo importante. Então você toma atitudes práticas. Você tem uma atitudes práticas de poder ser criativo na hora de radicalizar. Por exemplo, eu não quero ter WhatsApp. Aliás, eu acho que não vai demorar muito. As pessoas mais jovens, elas vão começar a perceber, como qualquer pessoa viciada, de que esse instrumento é um instrumento que pode mais fazer mal do que bem, e vai começar a abandonar. E vai começar a voltar para celulares com menos aplicativos, menos condições, celulares simples, só para poder fazer com que o celular volte a ser aquilo que ele foi bolado. O quê? Falar. Conversar. Ou seja, quando você quer falar alguma coisa séria, você não manda só um zap. Quando você quer demonstrar carinho, você não dá só uma curtida. Você manda um áudio. Mas hoje áudio para essa geração é chato, enche o saco, não tem que ficar ouvindo áudio. Verdade. Escreve logo, ou não escreve, ou só diz sim, ou diz ok. Aí, agora, enfim... É uma exposição, né? É lógico. É uma exposição. Então, eu acho que assim, textão. Já viu esse papo, né? Textão. Tem que explicar porque vai ficar esse textão. Mas, meu Deus, se você quiser ler, você lê. Se não quiser ler, você não leia. É aquela situação de ter a coisa sob controle. O textão, por mais que eu não tenha toda uma erudição e uma maneira de escrever muito coerente, mas eu tenho uma situação sob controle. Mas até mesmo o áudio, a conversa ao vivo, você falar, gaguejar, colocar algumas palavras erradas, não estamos mais querendo isso, né? Não estamos mais querendo isso, nós queremos tudo editado. Editado. Por isso que eu tenho feito agora constantemente. Então, como que uma terceira coisa que eu diria, use esse instrumento fantástico e extraordinário para você comunicar uma utopia.
Uma utopia. Uma utopia, qualquer utopia. Nós temos a utopia do reino de Deus, mas eu recebi hoje de manhã do meu amigo Felipe dos Anjos, e me deu um bom dia e me mandou um texto do Gabriel Garcia Marques. E eu lembrei agora enquanto estava conversando. E para poder falar com vocês, eu tive que abrir o meu smartphone, e eu tive que abrir o meu celular, e tive que olhar o meu Zap. Mas olha só como você pode utilizar isso para expandir a sua utopia. Cara a cara com essa realidade horrenda que pode ter parecido uma mera utopia em toda a existência humana, nós, os inventores das fábulas, que acreditamos em qualquer coisa, nos sentimos inclinados a acreditar que ainda não é tarde demais para nos engajarmos na criação da utopia oposta. Uma nova e avassaladora utopia da vida, onde ninguém será capaz de decidir como os outros morrerão, onde o amor provará que a verdade e a felicidade serão possíveis e onde as raças condenadas a 100 anos de solidão terão, finalmente e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. Gabriel Garcia Marques. Então, quando você começa a utilizar isso aqui como instrumento de utopia, você faz de maneira... Por isso que hoje em dia, quanto mais simples, quanto mais verdadeiro, mais curtição tem. Os virais que estão na internet são de coisas simples, são de coisas verdadeiras, são de coisas naturais, são de coisas que contêm erros, gaguejadas. Então não existe um negócio assim super bom. Ninguém vai ter mais saco para ver coisa muito bem editada e bem feitinha, porque isso vai mostrar que é fake. Fake. Por isso que é legal quando, por exemplo, eu optei por ficar fazendo gravação do Evangelho. Então, se você pega na minha página, você vê lá áudios que eu utilizei também, um aplicativo para poder fazer isso. E aí eu faço sozinho, não depende de nada, não depende de estúdio, não depende de nada. E eu fico na minha casa. E aí estão lá na minha casa, às vezes querendo provocar, tentando transformar no estúdio, então coisa nenhuma. Então, as crianças do colégio estão gritando lá, eu estou fazendo a minha leitura bíblica e falando o texto. Às vezes eu dou uma engasgada, eu tosso e continuo lendo o texto. E a cada dia vai ficar mais verdadeiro do jeitão do Levisão. Ou seja, se você quiser ouvir uma coisa editada, bem feitinha, não ouça nada do Levisão. Se você quiser ouvir uma mensagem politicamente correta, não ouça, por favor, nenhum vídeo, porque nenhuma pregação minha é politicamente correta. Então, agora eu vou abusar do smartphone, das redes sociais, de todos os aplicativos para poder apresentar uma utopia. E a minha utopia é de que Deus, antes da fundação do mundo, decidiu trazer o universo de volta para casa. E tudo de bom que o ser humano bolou será redimido. Então, por que não a tecnologia? E tudo aquilo que foi para um canto errado, distorcido e perigoso, voltará para o eixo certo, inclusive a tecnologia, inclusive os smartphones. Nos centramos demais na gestão do nosso tempo e muito pouco na gestão da nossa atenção. E lidar com essa questão do vício de tecnologia pode fazer toda a diferença. Eu espero que você tenha curtido esse papo. Deixa o teu comentário na nossa fanpage da Livre Cultura, ou se quiser avançar mais nos conteúdos, os links das palestras e das mensagens ditas aqui estão na descrição dessa postagem. Valeu e até o próximo episódio aí.